Cara, eu tomei um susto porque eu não tinha parado pra ver com calma ainda. Eu sabia que o São Paulo tinha um aproveitamento muito ruim fora de casa, não só no Brasileirão, porque em vários momentos no mata-mata aí, tanto de Copa do Brasil como de Sul-Americana, o São Paulo teve que correr atrás do resultado em casa, teve que reverter. Chega uma hora que você não consegue, foi o que aconteceu com a LDU, por isso o São Paulo caiu da Sul-Americana. Mas quando eu fui ver a campanha fora de casa, o São Paulo tem a terceira pior campanha fora de casa. Só São Paulo e América Mineiro não ganharam fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo não ganhou um jogo fora de casa. É a terceira pior campanha. Agora não vence há 7 jogos. E perdeu para um time que não vencia há 10. O Internacional no Brasileiro. Né, Túlio? Então, assim... E o São Paulo ainda saiu na frente, fez 1-0. O jogo não foi dos melhores, especialmente no primeiro tempo. Se não fosse o Kehler, que fez uma bobagem inacreditável no primeiro tempo, a gente teria ido pro intervalo com 0-0. Só que aí o Inter, cara, que tem sido muito forte em casa. É claro que nessa sequência aí, sem vencer do Brasileiro, vacilou algumas vezes no Beira-Rio, mas o Inter, no geral, tem tido força em casa, tem ido muito bem. O Inter voltou de outro jeito para o segundo tempo e aí não deu chances para o São Paulo. Grande virada do Internacional, que precisava muito desse resultado, né? Para dar um alívio ali e poder focar na Libertadores, né? Porque o Inter estava vendo aí nessa sequência sem vencer a zona de rebaixamento se aproximar. E aí você começa a ficar com o foco dividido dependendo da situação, né? Então, uma vitória importantíssima para o Internacional poder focar agora no confronto contra o Fluminense, buscando a vaga na final da Libertadores. Um golaço, hein, do René. Vou até colocar aqui pra gente ver. O gol da Sim. vitória foi um golaço. Teve um torcedor aqui, o Overwatch. Ele fala que é a pior campanha da história do São Paulo fora de casa no Brasileiro, só 15%. O São Paulo tem 11 jogos, 5 pontos conquistados fora de casa. De 33 pontos disputados, o São Paulo tem 5. Deixa eu ver o gol. Deixa eu ver. Galera que tá no podcast, tá acompanhando só no áudio, nós estamos vendo o gol aqui, tá? Por isso que vocês estão no silêncio aí. A tabela com o Alan Patrick e a pancada. Bom, 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 bom. Você falou da campanha do Inter em casa, né? No geral, na temporada. Ah, tá. O Inter, assim, tem times melhores no brasileiro, mas na temporada, né? Porque o Inter, inclusive, na Libertadores e tal, em casa, ele faz o serviço. Ele faz o serviço. Às vezes faz fora, que nem foi na altitude contra o Bolívar, e também faz. Teve até gente brincando, né? Que jogou ontem o Inter da Libertadores, né? Porque vem Aí, ó, sendo bem diferente. eu vi a entrevista do Dorival depois do jogo, e assim, eu sei que tem gente aqui que fala, pô, vocês estão falando mais dos que perderam do que dos que ganharam. Mas é porque tem a final da Copa do Brasil domingo, gente. E assim, a gente tenta aqui, eu tento mesmo, falar de todo mundo. Outro dia a gente ficou aqui 25 minutos falando do Rogério Ceni no Bahia e tal. Pô, a gente, sempre que pode, é que não dá pra falar todo dia de todo mundo. Então a gente pega o que tá mais relevante ali, usa como gancho e tal. Eu peço desculpas a galera, mas vocês que conhecem, que vêm na live há mais tempo e tal, vocês sabem que aqui a gente se esforça pra falar de tudo. Então, assim, vai ter a final da Copa do Brasil. E por isso a gente acaba falando um pouco mais de São Paulo e de Flamengo. Mas foi uma grande vitória do Atlético Paranaense e um fim do jejum, grande vitória do Internacional, que na semana da Libertadores, a gente vai falar pra caramba aqui. Porque ele vai enfrentar o Fluminense na semifinal da Libertadores. Mas ontem, o Túlio, o Dorival falou o seguinte no final da entrevista, do jogo, né? Na entrevista coletiva, ele falou assim, ó. É muito difícil virar a chave quando você tem uma final de Copa do Brasil no domingo. Eu acho até que seja mesmo. Só que é uma das funções dele. O que é isso? São 7 jogos. Para esse jogo, eu até entendo essa justificativa. Mas e a justificativa para a sequência toda? Então, Tá.
Você sabe que eu não entendo nem pra esse jogo, sabe? Assim, Não. Eu entendo assim, usar como justificativa, sabe? Tipo assim, tentar inventar uma desculpa pro que tá acontecendo. Mas desculpa, Dorival, a gente elogia quando tem que elogiar. É preocupante aí essa campanha no brasileiro. sabe o que acontece, Túlio? Porque, André, imagina se o São Paulo não conquista o título da Copa do Brasil, que é perfeitamente possível. Essa final aí tá uma grande interrogação, porque chegam dois times completamente destruídos, assim, em alguns aspectos, né, táticos, emocionalmente, assim, diferentes problemas de um lado e de outro. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Imprevisível. Se É. perde, cara, esse título, o São Paulo vai, no final das contas, ter uma temporada desastrosa, por mais que tenha tido um bom desempenho nas Copas. É. Aí já vem a galera da corneta aqui. Mas você nunca falou do Vila Nova, nem do Vitória. Já falei bastante do Vitória aqui. E pode ter certeza que no momento que acontecer algo que a gente vai falar, cara. A Do gente vai Vila falar. Nova, né? Do Vila Nova a gente só falou que eu me lembre uma vez. Mas já falamos. Na Operação Penalidade Máxima. Eu acho que a gente falou do Vila Nova. Mas eu também nunca falei do, né, do Hertha Berlim. E também nunca falei do. Assim, não dá pra falar de todo mundo, né? Mas a gente tenta aqui sempre falar do que estiver em relevância aí. E o Dorival, eu entendo, tá? Ele falar isso. É difícil mesmo você tirar a cabeça da Copa do Brasil. Só que na hora que começa o jogo, cara, você tem um jogo ali. E o Dorival teve. Qual foi o último jogo do São Paulo? Eu já vejo aqui, ó. Ó, resultados do São Paulo. Tô aqui na tela. O São Paulo tinha jogado o último jogo, sabe quando, lindo? A eliminação pra LDU. Porque o jogo que seria na sequência foi mudado por conta do clássico aqui em São Paulo. Contra o Coritiba. Então, assim, o São Paulo teve 15 dias pra se preparar pra final da Copa do Brasil e pra se preparar pra esse jogo. E pro Dorival colocar na cabeça dos caras, ó, é o seguinte, a partir de agora, esquece Copa do Brasil. Treinamos até, sei lá, terça-feira. Treinamos até terça pensando no Flamengo. Agora, o nosso pensamento é o Inter. Então é parte da responsabilidade dele. Ele, inclusive, fala que todas as alterações que ele fez no jogo, nenhuma delas foi técnica. Ele fala, nenhuma delas foi escolha minha. Todas foram programadas. E aí é uma programação que a comissão técnica fez, de minutagem, que, né, paciência, cara. Tem Mas dois aí, André, campeonatos. pô, desculpa, se foi esse o argumento também, Foi. aí, perdão, eu respeito a decisão do Dorival, ele é técnico, ele sabe mais do que eu, mas se eu sou técnico e eu tenho esse jogo, tenho essa preocupação tão latente aí de minutagem e tudo mais, eu vou dar um crédito pro meu elenco e vou poupar quem não puder jogar o jogo inteiro. Porque você ir para um jogo importante, fora de casa, contra um adversário dificílimo, com substituição programada, eu acho ruim, né? Eu teria confiado nos outros jogadores. Beleza, ó, o Lucas só pode jogar 60, o Fulano só pode jogar 70, beleza. Então, esses que só podem jogar um pouquinho, ficam no banco, se precisar eu uso. Pronto, eu faria isso. É uma escolha dele. Eles fizeram um plano com a comissão técnica. E se o plano é esse, pô, não adianta depois falar. Mas eu fui obrigado a mudar tal. Ele não justificou a derrota com isso, mas ele citou. Ele falou: olha, eu não fiz nenhuma mudança porque eu quis. Foram todas programadas. Então, pô, então você escolheu, velho. Se você escolheu o cara que só pode jogar 30 minutos, você vai ter que tirar ele num momento X da partida, você tem que conviver com isso, né? Fazer o quê? E próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza só na quarta-feira que vem. E o Internacional é o jogo que eu falei, contra o Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser na quinta-feira que vem e nós vamos mostrar ao vivo na TNT Sports. Vai ser puxado a semana que vem, viu? Terça-feira eu tenho PSG e Borussia Dortmund. Quarta-feira eu tenho Real Madrid e Union Berlim. Vou tomar um negocinho à noite que é meu aniversário, ninguém é de ferro. E na quinta-feira tem Atlético Paranaense e Internacional. E aí na sexta,
Na sexta eu vou pra Bahia.